Graça e paz, amados irmãos. Chegamos ao capítulo 14 do Evangelho segundo Marcos. Hoje falarei da primeira parte, versículos 1 a 31. Aqui, Jesus está em Betânia, está às portas da Páscoa, e esse trecho relata a unção de Jesus por Maria, depois a ceia do Senhor, e Jesus mais uma vez fazendo uma predição acerca da sua morte. E algo muito interessante que acontece nesse episódio, que eu vou compartilhar com os irmãos aqui em seguida. Na primeira parte nós vemos que os chefes dos sacerdotes, versículos 1 e 2, estavam procurando um jeito de flagrar Jesus em algum erro com a intenção de matá-lo, mas o versículo 2 diz que eles não queriam fazer isso durante a festa, para que não houvesse tumulto entre o povo. Ali estava as portas da Páscoa e da festa dos pães sem fermento, a celebração do êxodo, da saída de quando Deus libertou o povo de Israel do Egito. Isso você pode conferir em Êxodo capítulo 12, a execução da 10ª praga, a morte dos primogênitos do Egito e a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. E aqui no versículo 3 de Marcos 14, vemos que Jesus estava em Betânia, na casa de um homem conhecido como Simão o leproso. Simão era um nome muito comum naquela época, e era necessário fazer uma diferenciação daquele Simão de outros. E ele era conhecido como leproso, ele certamente já tinha sido curado da lepra, talvez até mesmo por Jesus, a Bíblia não fala isso, mas é uma possibilidade. Ou talvez tivesse tido a lepra, quando é colocado aqui na Bíblia, ela pode fazer referência a diferentes problemas de pele, e existiam situações em que a pessoa era curada e ela se apresentava ao sacerdote, o sacerdote confirmava aquela cura e ela retornava ao convívio social. Então esse homem teve algum problema e foi curado de forma natural, ou mesmo até por Jesus de forma sobrenatural, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que eles estavam reunidos na casa deles, e entra uma mulher que lá em João capítulo 12, é revelado a nós que essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro, e ela ali unge Jesus, que a cena é muito interessante porque remete a unção que acontecia no Antigo Testamento de reis, e ela unge Jesus ali, e aquela atitude dela, que Jesus fala no versículo 6, que é uma boa ação, mas que no grego original poderia ser melhor traduzido como uma boa obra ou um belo ato, pois essa palavra para boa obra ou belo ato aí tem um sentido no original também de algo belo, de uma atitude de beleza e de uma boa ação também. Então aquilo gerou uma certa perturbação, pois os seus discípulos começaram a questionar se aqueles valores não poderiam ser vendidos e serem distribuídos para os pobres, pois aqui nós vemos que Marcos revela no versículo 5 que aquele perfume tinha um valor de 300 denários, que era um valor muito alto. Um denário era o valor equivalente ao pagamento de um dia de trabalho. Então 300 denários era um valor aproximado de um ano de trabalho. Então era um valor muito alto. Um ano de trabalho era o valor daquele perfume, que estava num vaso, num frasco de alabastro, que eram recipientes caros feitos de uma pedra porosa semelhante ao mármore, importado do Egito. Então aquela mulher, ao quebrar o frasco, ela já demonstrou que a sua intenção era derramar todo o conteúdo sobre Jesus, e ela ungiu Jesus, e eles questionam se o dinheiro não poderia ser dado aos pobres. E é curioso, irmãos, porque algumas pessoas colocam Jesus como se fosse um revolucionário social, como se Jesus fosse alguém que estivesse vindo e o nosso papel como igreja fosse fazer uma revolução social. Mas se assim fosse, será que Jesus teria validado a oferta da viúva pobre? Será que Jesus aqui não teria concordado com os seus discípulos que era melhor assim? Mas qual foi a resposta de Jesus? Ele diz aqui no versículo 6 que ela deveria ser deixada em paz, não deveria ser perturbada. E o versículo 7 ele fala que os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Jesus aqui faz uma menção de Deuteronômio 15, versículo 11, que fala sobre isso. E ali Deus mostra que o seu povo, ele daria condições para que o povo
tivesse o seu mantimento e não deveria ter pobres no meio do povo, mas que eles existiriam e que o seu povo deveria ser solidário em ajudar aos pobres, existindo eles no meio do povo. E Jesus se alinha com isso, e a gente pode entender aqui que é importante ajudarmos os necessitados. Estamos agora em abril de 2020, em andamento dessa pandemia de coronavírus, do novo coronavírus, e muitas pessoas não estão podendo trabalhar, e a igreja tem se mobilizado, a nossa igreja e muitas outras igrejas, em conseguir cestas básicas, recursos para ajudar pessoas, e devemos fazer isso, prover as necessidades dos necessitados. Mas Jesus aqui não condena aquela mulher por aquela atitude, mas ele exalta a sua atitude, pois ela derramou aquele perfume como uma espécie de um ato profético, não como os atos proféticos que muitos fazem hoje em dia, que não são muito bem atos proféticos, mas aqui sim como uma profecia acerca do preparo de Jesus para a morte que viria logo em seguida. Então Jesus não condena aquela ação. E lá em João capítulo 12, quando fala que Judas ficou indignado com aquela situação, fala que ele era ladrão, que ele costumava pegar o dinheiro que era reservado, ele era uma espécie de tesoureiro ali do colégio apostólico. E Judas fica muito indignado, e versículo 10 aqui de Marcos 14 mostra que aquilo ali foi a gota d'água para ele denunciar Jesus para os chefes dos sacerdotes, que ficaram alegres e lhe prometeram dinheiro. E Judas entregou Jesus. E na sequência nós vemos que Jesus faz a ceia. E é curioso, irmãos, que lembra que eu falei no início, versículo 2, que os chefes dos sacerdotes e mestres da lei não queriam pegar Jesus no dia da festa? Mas aqui nós vemos que Jesus manda que toda aquela ceia fosse preparada, que tudo fosse organizado. Ele mostra que tudo já estava no controle dele a partir do versículo 12. E aí a gente vê claramente que Deus estava no controle de toda aquela situação. Nada havia fugido ao controle de Deus. E os sacerdotes, os chefes, os mestres da lei queriam que Jesus não fosse morto na festa, mas Deus tinha um propósito de Jesus morrer na Páscoa, porque ali estava claro, como nós vemos lá em João capítulo 1, versículo 29, que Jesus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os sacerdotes planejaram alguma coisa, Judas ficou indignado da mulher tomar aquela atitude diante de Jesus, e só que Deus é que tem o controle de toda aquela situação, e aqui nós vemos que Jesus já tinha tudo preparado para eles terem aquela última ceia. E Jesus ali revela que ele seria traído, e Jesus ali toma o pão, dá graças, distribui aos seus discípulos, e ali nós temos a última ceia de Jesus com os seus discípulos antes dele vir a ser preso e depois morto. Então aqui nós temos um momento muito importante, irmãos. E o Grant Osborne, que é esse autor que eu tenho citado frequentemente, ele fala que havia toda uma liturgia na celebração da Páscoa, e fazia parte dessa liturgia louvar a Deus pela redenção com a primeira parte do Halel, os Salmos 113 e 114. Inclusive o Salmo 114 é a nossa sugestão de oração de hoje, um salmo que fala da glória de Deus, das suas maravilhas na libertação do povo de Israel do Egito. E no final da refeição da Páscoa, o pai abençoava e a família entoava a segunda parte do Halel, Salmos 115 a 118. Então é possível que Jesus aqui, como vemos no versículo 26, que diz que eles, depois de terem cantado um hino, saíram ali para o Monte das Oliveiras, é possível que Jesus aqui tenha cantado alguns desses salmos 114 a 118, essa segunda parte, talvez, do 115 ao 118. Então, Jesus, possivelmente junto com os seus discípulos ali, cantou esses salmos belíssimos da palavra de Deus, e a segunda parte do Halel, 115 a 118, e ali Jesus partiu. E quando Jesus parte, ali a partir do versículo 27, ele cita um texto belíssimo de Zacarias, um texto profético do profeta Zacarias, no capítulo 13, que fala: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Eu deixo Zacarias como uma leitura complementar, assim como 1 Coríntios 11, que é um texto em que o apóstolo Paulo nos instrui como igreja sobre a celebração da ceia do Senhor. Mas lá em Zacarias capítulo 13, no versículo 1 diz assim: naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza.
E ao versículo 7 é a profecia que Jesus cita: firo o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. E no versículo 8 diz que 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. E versículo 9 de Zacarias 13 diz: colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, eu lhe responderei, e é o meu povo, direi. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então Zacarias traz essa profecia de que acerca do pastor que será ferido, as ovelhas serão dispersas, mas também essa esperança para um remanescente que seria salvo. E a reação de Pedro ali é muito curiosa, irmãos. Se vemos nesse episódio que estou falando hoje, a reação de Maria em derramar aquele nardo puro, aquele perfume muito caro feito de nardo puro sobre Jesus, e depois a reação terrível de Judas de trair o Senhor, agora nós vemos Pedro reagindo e dizendo com o seu ímpeto, e talvez até com um pouco de arrogância, que ele não negaria Jesus, e Jesus assegura a ele que naquela noite ainda, antes que o galo cante 2 vezes, Pedro negaria 3 vezes. E Pedro insiste dizendo que não, que ainda que fosse necessário morrer, ele nunca negaria Jesus, e todos os outros dizem o mesmo, mas como nós veremos na sequência, Jesus tinha razão, e todos eles se dispersam quando Jesus é preso. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós tenhamos a certeza de que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, nada foge ao controle do Senhor. Que não sejamos como Judas, que se indignou e traiu ao Senhor, nem como Pedro, que na sua arrogância achou que tinha capacidade de ser mais, de fazer mais do que ele de fato poderia, mas que sejamos como Maria, que derramou algo de valor muito precioso para ela, algo muito caro, talvez uma herança de família, numa ação de devoção a Jesus, e que possamos devotar também nossas vidas a Cristo, nosso Senhor.